Boa tarde, gente. Tudo bem? Mais um domingão aí, né? E a gente aqui recebendo uma convidada muito especial hoje. Semana passada a live foi curtinha, né? Só um comentário aí sobre a vacina. Mas hoje, em compensação, temos uma convidada muito poderosa aqui para vocês, né? Já comentei que estou fazendo a mentoria, o treinamento do Mulheres no Comando, que é para ser mentora de outras mulheres na carreira, na vida profissional. E nesse grupo tem diversas profissionais de todo o Brasil que trabalham nos mais diversos setores também. E hoje a nossa primeira mulher no comando aqui convidada é a Cristiane Franqueto. Ela tem em torno de 15 anos de carreira, é natural do Paraná e hoje mora em São Paulo. Ela atua na área de supply chain, né? Hoje é senior manager no grupo Big, mas boa parte da carreira ela construiu dentro da BRF Foods. E hoje, com certeza, ela vai compartilhar aqui muito conhecimento e muitas dicas para as mulheres que também pretendem aí seguir carreira, às vezes mudar também de carreira. Enfim, né? O papel da mentora é sempre aconselhar já para mais do que ensinar o caminho, também comentar sobre os erros, né? E o que não é necessário passar para chegar lá. Então é isso que ela vai falar hoje um pouquinho com a gente. Vamos chamar a Cris aqui, como sempre no IGTV e no canal do YouTube, para quem, né, quiser rever ou compartilhar. Oi, Cris! Oi, tudo bem? Boa tarde! Tudo Boa bem? tarde, tudo jóia, tudo certinho. Tá. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, aham. Você também? Então. Aham, tudo certo. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, né? Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. Show, Carol, obrigada. Na verdade, eu que agradeço, né, o seu convite, Carol. É, Eu acho que você estava, acho que contando um pouquinho aí, né, no comecinho, mas a gente se conheceu na mentoria, né, Mulheres no Comando, e eu quero te dizer, assim, que eu tive muita sorte de interagir contigo, né, naquele dia, naquela dinâmica, que foi onde eu conheci, né, o Finas e Poderosas, que na verdade acho que tem um propósito muito lindo, né, que realmente é você compartilhar de uma forma muito verdadeira, né, muito genuína aí os conteúdos, conteúdos tanto de autoconhecimento, de cultura, informações gerais aí, né, também Uhum. dicas de várias coisas super bacanas. E eu acho que é um propósito muito lindo, assim, né? De realmente fazer com que a informação chegue aí até todo mundo, né? Até todos os seguidores e todo mundo que tenha interesse, né? Em estar fazendo parte de tudo isso. É, Mas com super certeza. obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, né? Nossa primeira live aí juntas e que venham Aham. outras. Me venham muitas, com certeza. Né? Então, muito obrigada. Eu sei que tem teus seguidores acompanhando aqui, o pessoal já está entrando também. Sejam todos bem-vindos. Djalma, o Neto. Se tiver pergunta também sobre carreira, pessoal, ou dúvidas, envia aí que a gente intercala aqui, eu vou fazendo para a Cris. E, né, como tu comentasse, eu acho que o conhecimento, né, o principal propósito aqui, acho que não adianta nada se não compartilhar, que é muito que a gente fez na mentoria, né? De uma trazer uma experiência para outra, assim. Então, com certeza a gente vai aí compartilhar para ajudar mais mulheres também. Então, vamos lá, gente. Tem muitas perguntas aqui no nosso roteiro, mas podem mandar mais também. Bom, Cris, para começar, vou olhar aqui também no meu roteirinho, tá? Eu queria saber como que tu descobriu e por que que tu entrou no Mulheres do Comando, assim, porque eu acho que cada uma foi de uma forma, né? Sim, sim, cada uma tem uma história, né? Na verdade, assim, a minha paixão é liderar, e eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento, né? E teve um dia que eu estava conversando com uma amiga, ela estava pensando em fazer uma transição de carreira, e ela comentou sobre o programa. E eu fiquei super encantada, assim, com o propósito da Jéssica, né, que é a CEO do Mulheres no Comando, que o propósito é realmente empoderar
as pessoas e chamar a atenção, né, de outras pessoas, de empresas, enfim, sobre a importância da equidade de gêneros. E aí que me despertou essa vontade de realmente querer fazer parte, né? Eu pensei, olha, acho que eu posso, né, contribuir aí de alguma forma. E eu acho que a Mulheres no Comando tem uma conexão tão rica, assim, que à medida que eu fui participando dos encontros, você deve ter sentido algo muito parecido também. Eu percebi que tinha um valor muito maior ali, sabe? Um propósito muito maior, que é realmente essa rede de networking que a gente acabou criando. E com essa rede a gente tem a oportunidade, né, de realmente contribuir com a jornada de outras integrantes, de estar aprendendo também, né, com cada uma delas. E você falou um pouquinho no começo, e eu tenho uma frase que eu sempre trago comigo, assim, que eu acho que conhecimento guardado não te leva a lugar algum. E de fato, né? Então eu acho que toda vez que você transmite um conhecimento, você também está aprendendo muito, né? Com essas trocas. Então, eu acho que foi desse jeito que eu acabei encontrando a Mulheres no Comando, que eu falo que foi um presente aí na minha vida. E cada conexão tem um valor super importante, assim. Uhum. Eu tenho o mesmo sentimento. E eu queria saber se quando tu entrou, porque eu não fazia ideia de como funcionava, né? Que ia ter esses encontros, a formação. Tu já tinha uma noção disso, que ia ter assim essas pessoas, essa experiência incrível, ou tu foi se surpreendendo também conforme os encontros, assim? Carol, para ser bem honesta, eu não imaginava que ia ser nessa magnitude, assim, sabe? É, eu percebo que nas nossas trocas, cada uma dessas mulheres faz tudo de uma forma muito, muito genuína, sem competição. Sabe aquela história que o teu brilho não ofusca o meu? Então, é Uhum. muito verdade, assim. E uma apoiando o trabalho da outra, né? Na rede ali de networking o tempo todo, né? Tem as profissionais ali compartilhando os conteúdos, que em algum momento, né? Aquilo vai fazer sentido para você poder disseminar também no teu trabalho, com a tua equipe, ou às vezes até para a vida pessoal. Então eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu não esperava que fosse ter toda essa magnitude mesmo. Se a gente, olha a gente, né, Carol? A gente se conheceu ali, numa interação. E hoje a gente está aqui, né, transmitindo conteúdo para mais um monte de gente, continuando com essa rede, né? Então, e você não sabe, na verdade, né? Eu acho que eu tinha comentado contigo que eu nunca tinha participado de uma live, mas sempre foi um Ah, desejo muito. verdade, é a primeira. É a primeira. Mas sempre foi um desejo muito grande meu, né? Eu tenho a página ali, o Essential Management, mas que eu compartilho conteúdo, eu faço muito treinamento já para grande público, eu participo de fóruns, mas eu nunca tinha participado de uma live. Então, hoje você está me oportunizando aqui a possibilidade, né, de estar transmitindo ao vivo aí um pouquinho da minha carreira, né? E também das coisas que a gente vem aprendendo aí no programa. E como eu falei, tu vai pegar o gosto e depois tu vai começar a fazer lá no teu Insta também, tu vai ver. E aí vai embora. Adoro também colocar as pessoas assim, ó, primeira vez, agora vai, porque esses dias eu fiz uma live com a Vera, que é nutricionista, trabalha, aliás, com coaching na área de alimentação, ela é de Blumenau. Ela também fez a primeira live comigo, agora toda semana ela faz live, isso é Olha bem só, legal. olha só. Já perdeu Eu tô mesmo. vendo que o Conrado tá aí, o Conrado vai ser de repente a gente faça uma live juntos aí, Conrado. O pessoal já faz a lista, então. Bom, hoje estás atuando no varejo, né? No Isso. grupo Big, que a tua função é Senior Manager. Queria que tu compartilhasse um pouquinho como é o teu trabalho ali, porque tu já, né, teve a experiência na indústria, o varejo é bem dinâmico, é uma loucura, a gente sabe. Então, queria que tu falasse um pouquinho do que tu faz lá. Você já teve uma passagem pelo varejo, né? E todo mundo que fala que é sempre muito intenso. De fato, realmente é um setor extremamente dinâmico. Mas eu sou, no varejo, sou responsável por duas gerências. Uma delas é a gerência de gestão e desempenho, e a outra é de negociação de serviços corporativos.
E a minha missão, e eu falo missão porque eu sempre falo para o meu time que a gente não tem tarefas, a gente tem missão. Então, a minha missão é fazer. Foi, na verdade, né? Tem um tempinho já, um ano e 8 meses, mais ou menos, que eu estou nessa jornada, mas foi fazer a reestruturação da área, desde a contratação de profissionais, criação de procedimentos, revisões de normas, treinamentos. Mas acho que isso é um pouquinho do que eu já fiz, né? Do que eu já construí. Mas acho que a maior missão, o maior desafio mesmo é manter o time engajado, né? Garantir a excelência de performance, né? Resultados. Que eu acho que essa é a parte a mais desafiadora, assim, né? Porque eu acho que sem pessoas não tem entrega, né? Então, eu acho que Com certeza. é um dos principais pontos aí de responsabilidade de um líder. Uhum. Bom, e agora voltando um pouquinho lá no começo da tua carreira, que é mais ou menos pela mesma época que a minha, né? Você era especialista, começou como especialista em suprimentos na BRF, mas já negociava na época uma carteira, né? Já começou aí negociando cerca de 80 milhões por ano, se não estou errada. Então, já estava decidida a seguir essa carreira, como era lidar com tanto volume e tanta responsabilidade, assim, desde o início? Na verdade, Carol, a resposta é não. Porque, primeiro que eu acho que eu caí na área de suprimentos por um acidente. Eu sou formada em administração, minha especialização é em finanças, e ninguém fala, meu sonho é trabalhar na área de suprimentos. Isso não existe, Aham. quem fala isso, né? E as coisas foi o meu primeiro estágio, foi numa área era logística e suprimentos, né? E ali que eu comecei a ingressar, né? Também era na indústria, antes da BRF ainda. Mas por que eu digo assim que ninguém fala meu sonho é trabalhar na área de suprimentos? Porque é uma área muito pressionada, né? Só que ao mesmo tempo é uma área que te dá muita visibilidade, se você quiser, se você souber aproveitar as oportunidades, se você se permitir. Então, eu fui tomando gosto pela área, né? Eu entrei na BRF, eu já estava já no meu último ano de formação. E eu sempre fui em busca de novos desafios. Então, eu sempre fui muito inquieta, eu não gosto de ambientes muito monótonos. Eu gosto de estar em contato com as pessoas, de me sentir parte da construção, né, das coisas, da transformação das coisas. E as portas foram se abrindo sempre para essa área, que hoje eu sou apaixonada. Realmente eu gosto demais. E a questão da liderança foi uma questão assim que eu ainda era especialista e eu precisei cobrir férias de um coordenador. Então, eu fiquei durante um mês ali como interina, né? Fiquei com com a carteira que eu cuidava, né? Que era tinha mais ou menos esse spend que você comentou. E também dando conta ali interinamente por toda a coordenação. Só que aí foi um processo super curioso, porque quando ele voltou desse um mês de férias, ele recebeu um convite para participar de um projeto temporário fora do Brasil. E aí eu continuei como interina durante esse período, né? E eu ainda não tinha clareza sobre a carreira de liderança. Então foram aí no total 7 meses, mais ou menos, que eu fiquei tentando equilibrar os pratinhos ali, né, efetivamente. Mesmo sem ter o menor preparo, né, para liderar. Depois ele acabou ficando, esse coordenador ele acabou ficando em definitivo nessa posição, foi aí que abriu um processo seletivo interno, e eu pedi para participar na época, eu era especialista, né? Então aí eu pedi para participar do processo seletivo interno, fui selecionada, isso foi mais ou menos ali no ano de 2015. E foi assim que eu comecei a carreira de liderança. Então, dali para frente, eu fui tendo outras oportunidades, mas foi exatamente nesse momento, né, que eu fiz a transição de especialista para líder. Aham. Pois é, e daí já nessa segunda, né, nesse segundo desafio aí dentro da empresa, já começasse a assumir ali o papel de líder, mas além de gerenciar os profissionais, tu também, né, já tinha contato com diretores, com investidores, né, então a responsabilidade aumentou, e de 80 milhões
por ano passasse a negociar 800, né? Teve aí 10 Que vezes mais aí volume. eu já estava responsável por uma coordenação inteira, né? Então o tamanho da Aham. responsabilidade realmente aumentou, né? E, e é super interessante, assim, Carol, porque eu tinha preparo para aquele momento? Não, mas eu já estava exercendo a função, né? Uhum. Então foi aí que eu pensei, eu falei, poxa, mas tá, aquilo que eu não tenho uma habilidade muito bem desenvolvida ainda, eu posso aprender. Assim como eu aprendi tudo o que me trouxe até aqui, né? Então, como eu sempre fui muito Uhum. curiosa, né? Então, eu sempre tentei buscar as melhores práticas com outros profissionais. Tem vários profissionais que fizeram parte aí, que em algum momento eu acabei encontrando, né, durante toda a minha trajetória profissional, que realmente fizeram a diferença. Então, eu sempre ficava de olho naquilo que eu achava que era de melhor daquela pessoa para eu ir me inspirando e eu ir aprimorando. Mas é isso aí. Daí que iniciou, que a responsabilidade foi aumentando, né? E, E e aí você aprendendo com a prática mesmo. aprender, exatamente, aprendendo com a prática e eu acho que com muita consciência, sabe, Carol? Porque eu Uhum. acho que isso é importante. Nem sempre as pessoas estão 100% preparadas. Nunca estão, na verdade. A gente nunca está 100% Acho que é muito do que a gente comenta no grupo. A gente nunca se sente, né, preparado ou bom o suficiente. Tem muita síndrome da impostora aí, isso, com né? certeza, sem dúvida nenhuma, isso é muito verdade, assim. Mas o importante acho que é você ter consciência, né, do que quais são os pontos que realmente as habilidades que você precisa desenvolver, o que você tem que estudar para você conseguir exercer, né, aquela posição ou fazer determinada entrega, né? Aham. E tu sempre quis ser líder ou foi algo que, como tu comentou, acabou acontecendo assim? Então, foi nesse momento, quando me despertou eu acho que essa vontade nesse momento em que eu tive a oportunidade de atuar como interina. Foi quando eu experimentei de verdade o que era, né? Mesmo estando ali, né, parte do tempo como especialista e outra parte ali como interina, mas foi naquele momento que me despertou. E eu acho que eu fui me descobrindo também, Carol, porque conforme as coisas foram acontecendo na minha carreira, eu fui tomando gosto e hoje eu tenho muito mais clareza daquilo que realmente eu quero, né? Hoje eu conheço o meu propósito, né? Mas isso só foi possível através de um processo de autoconhecimento. Que acho que Uhum. isso é bem importante para que você saiba para qual lado que você quer ir, né? Aham. Só dar um oi aqui para Jéssica, para Elisete, que também entraram na live. Qualquer coisa, mandem as perguntas aí, pessoal. Cris, e queria que tu explicasse, para quem não conhece muito, né, as tuas funções, porque na BRF depois, né, tu também foi promovida até chegar à head, né, do setor. Então, só explica um pouquinho para quem não conhece essa área de supply, ou até tem outra que tu também atua com compras. O que que é exatamente essa função, assim, o que que faz, né? O que que envolve, porque às vezes as pessoas pensam que é só comprar de fato alguma coisa do fornecedor, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso, exatamente, Carol. Na verdade, tanto compras quanto suprimentos ou procurement são três nomenclaturas, né, que são comuns aí nas empresas. Dependendo da empresa, acaba sendo denominado de uma forma. É, Se eu for apresentar, para dar até uma descontraída aqui, se eu for apresentar uma versão mais cômica, né, da área de suprimentos, eu iria indicar o perfil comprador doidão no Instagram. Porque realmente é quase Ótimo. que ali é uma página onde mostra um pouquinho, é quase que um perrengue chique da vida de um comprador, né? Então lá tem vários Aham. memes, fala que suprimentos é como se fosse corpo de bombeiros que tá apagando incêndio o tempo todo, ou que é igual uma Uhum. feira que quem grita mais leva. Enfim, tem vários memes super engraçadíssimos ali. Mas, Aham. brincadeiras à parte, a gente pode falar assim de um conceito mais básico, né? Que fala que procurement engloba o processo de compras do início ao fim, né? Então, desde o desejo lá de comprar ou adquirir alguma coisa até que aquilo se concretize. Nesse meio do caminho acontece muita coisa, tem muitos processos, muitos procedimentos, muita estratégia, muito estudo que acontece ali no meio. É, Uhum. então,
Eu diria assim que hoje a área de procurement, ela é uma área que tem a capacidade de influenciar o resultado da companhia. Por quê? Porque cada dinheiro, né, que a gente Cada economiza, centavo. cada centavo que a gente economiza é impacto direto no resultado da empresa. Então, a principal Uhum. missão da área é realmente trazer economias, trazer savings de uma maneira mais estratégica. Né? Então, e justamente por ser uma área que cuida da despesa, cuida do gasto, ela é vista muitas vezes como uma área mais burocrática. Porque você imagine assim que na prática você tem todos os setores demandando e com o desejo de comprar ou de adquirir algum serviço. E tem E é visto, não sei ali, né, mas na empresa que tu faz hoje, mas sempre tem aquela, o pessoal do compras, tipo, isso, ainda ficam por ruim, né? exatamente. Em todas as empresas é igual, é o mesmo drama. É, Aham. e, e aí tem essas áreas com o desejo de comprar e a área de suprimentos, né, a área de procurement, que vai, obviamente, tentar buscar a melhor solução no mercado. E a melhor solução no mercado não é fazer uma cotação e pedir um desconto. Né? A melhor solução pode ser. Uh, pode ser que você encontre depois de fazer um estudo de mercado, de entender se existem novos entrantes ou não, se existem produtos substitutos, Um e lançamento, uma tecnologia diferenciada, envolve tudo isso. inovação, exatamente. Se tem Uhum. alguma inovação, alguma outra coisa que a área de suprimentos consiga entregar para a sua área cliente, aquilo que ele solicitou, mas na melhor relação custo-benefício. Sendo produto ou serviço, né? Sendo produto ou serviço, exatamente. Então, acho que esse é o principal Uhum. desafio da área. E fazer com que as demais áreas também enxerguem, né, esse valor nesse processo. Eu acho que isso também é um desafio também, acho que de todo profissional aí de procurement, fazer com que as outras áreas, né, que a companhia enxergue valor nesse processo e nesse movimento de mudança, né, de um suprimentos mais transacional, mais tático, para realmente uma área estratégica. Então, Aham. essa é a visão que eu sempre falo, que eu gosto de contar, né, da área de suprimentos, que é um pouco do trabalho que eu tenho feito hoje, né, de fazer com que os Uhum. profissionais estejam preparados para trazer essas soluções para a companhia, né? Uhum. E eu vi um vídeo que tu comentou também, que acho que antes era uma coisa muito esperar alguém pedir, né, fazer a solicitação. Mas hoje, com a dinâmica do mercado, também vocês acho que tem que ser mais ativos, né? Não Exato. ficar esperando o pedido chegar. Exatamente, Carol, é exatamente isso. Num passado bem recente, suprimentos era visto, era uma área mais reativa, né? Então, hoje, o que os profissionais da área querem trazer de mudança ou querem incorporar é justamente esse protagonismo, né? De a área poder contribuir de uma forma muito mais positiva aí com a companhia e ir além do menor preço, né? Realmente ir em busca dessa solução. Uhum. É um processo de Bacana. transformação, Carol. Tem algumas Ah, empresas que imagino. estão nesse processo, algumas já estão um pouquinho mais avançadas, outras ainda que têm um conceito mais inicial, né, da área de compra. Mais antigo, né? Uhum, Até ali pelo que a gente trocou no grupo, assim, né? Conversando com outros profissionais que às vezes são de áreas mais da tecnologia ou de empresas mais globais e mais avançadas, eu também tinha essa impressão assim de que parece que só a gente não tá fazendo ou tá atrasado. Daí elas, né, falaram, não tá toda essa inovação que o pessoal tá falando ainda, e aqui para nós sempre chega depois também, né? Mas ela disse nem lá fora, assim. Então, é, é realmente uma adaptação um pouco mais lenta aí, né, do exato, processo. exatamente. Esse é o cenário. Aham. Bom, e tu eras, né? Tu é natural do Paraná, morava em Curitiba e foi para São Paulo. Eu queria saber se tu mudou devido à mudança de emprego, de empresa, e também quais as tuas dicas, assim, né, de adaptação, de encarar novos desafios, que às vezes mudar de cidade ou de estado para alguém já pode ser uma mudança muito significativa, né? Mas para as mulheres, assim, que ficam mais na zona de conforto e tem medo da mudança,
ou às vezes até deixam de aproveitar oportunidades, né? E algumas coisas legais pelo medo de mudar e do desafio, assim. Então, queria que tu Sim. compartilhasse também um pouquinho dessa experiência. Sim. Então, eu sou do Paraná, né? Cidade de Campo Largo, que é ficar pertinho de Curitiba. E eu mudei para São Paulo por uma oportunidade profissional. Eu construí carreira na indústria, né? Na BRF. E lá eu realmente estava numa rampa de crescimento profissional, né? E as pessoas às vezes me questionam, mas Cristiane, mesmo assim você acha que fez sentido esse teu movimento? E isso não tem a ver com entrega, tá? Porque assim, eu sempre fui muito comprometida com Uhum. todos os desafios que eu recebi, sempre fui muito e acho que independente das suas escolhas, você tem que ser responsável por aquilo que você se compromete a fazer, né? Uhum. Então, quando eu fiz esse movimento, eu estava muito tranquila quanto é, a jornada que eu já Ao tinha construído momento. ali. Uhum. A jornada que eu já tinha construído, o espaço que eu tinha conquistado e as entregas que eu tinha feito e a organização que eu tinha conseguido para a área, né? O que acontece é que eu já estava há 12 anos na indústria e, bem sinceramente, assim, nunca tinha me passado na cabeça em sair, né, da empresa. É uma empresa que eu admiro demais, assim, uma empresa extremamente estruturada. E também nunca tinha me passado pela cabeça em fazer essa mudança de estado também, né? De sair do Paraná e vir para São Paulo. Mas aí teve um diretor que me fez um convite para vir trabalhar com ele, né? E como ele me apresentou como sendo um projeto de construção e transformação na área de procurement. É, e a decisão não foi nada fácil, mas eu precisei tomar uma decisão muito rápida, né? E é nessa hora que vem aquele sentimento de dúvida. Eu tinha um laço muito forte com a BRF, sou e sempre fui muito grata a tudo que eu conquistei lá, a todas as oportunidades. E quando me perguntam, eu faço questão de falar isso, porque eu encontrei pessoas incríveis assim ao longo da minha jornada. Líderes incríveis, aprendi muito com muita gente, muitos colegas de trabalho, tanto é que tem vários deles que eu tenho amizade até hoje, né? A gente carregou essa amizade aí para a vida pessoal também, e que a gente tem trocas muito verdadeiras. Por isso que eu sempre falo, né, de toda essa trajetória, dessa passagem com muito carinho. Mas uma coisa que a maturidade me ensinou é que na vida, às vezes, a gente precisa romper alguns laços para você poder conseguir dar outros passos, né? Então, Uhum. quando eu recebi esse convite, não era só uma oportunidade de um cargo melhor, do cargo que eu estava, né? Era uma oportunidade com um propósito muito claro e muito bem definido, que era trabalhar nessa transformação, nessa construção da área. E ao mesmo tempo, na época eu estava com 33 anos, e várias coisas me passaram na cabeça, né? Então eu poderia não ter uma oportunidade parecida com aquela no curto prazo, né? Que eram duas grandes mudanças, né? Uma mudança de empresa e uma mudança de localidade também, né? Uhum. E ainda mais com esse propósito de protagonizar um processo de transformação de uma área. Sem dúvida, isso deu uma alavancada na minha carreira, né? Então, todas essas coisas acabaram entrando, né? E eu refleti muito sobre isso, e foi o que fez com que eu tivesse essa tomada de decisão aí positiva para o movimento. E eu também tinha acabado de passar por um processo de mudança importante na minha vida pessoal, então tem algumas outras coisas que acabaram se encaixando ali e ajudaram a impulsionar essa tomada de decisão. Uhum. Então é isso, assim, eu acho que se você for pensar em alguns conselhos, né, para as pessoas que têm algum desafio parecido, de fazer algum tipo de mudança importante, eu acho que primeiro seria o autoconhecimento, assim, que para mim esse movimento só fez sentido porque eu comecei a entender quais eram as minhas fortalezas e qual que seria o meu propósito de trabalho dali para frente. Então, autoconhecimento, eu acho que vem em primeiro lugar sempre. Testar os seus limites, né, e evitar também a procrastinação.
que isso é muito comum. Aí entram também um pouquinho dos sabotadores, né? Autossabotadores que você comentou. E aí vocês lembram que eu comentei, né? Que para tomar essa decisão eu precisei tomar a decisão de uma maneira muito rápida. Foi Mas rápido. isso só Ele te funcionou. deu um prazo assim, tipo, em tantos dias eu preciso da resposta, alguma coisa assim? Eu tomei a decisão em um mês, assim, Carol. Lógico que também eu tinha uma pressão, né, do outro lado, né, para que eu iniciasse logo, né, as atividades. Mas foi uma coisa, assim, que veio um movimento, assim, vários sentimentos junto, e eu tentei realmente ponderar, racionalizar, deixar um pouco a emoção de lado, né, principalmente por conta desse laço forte. Então, isso é uma das coisas que eu sempre faço quando eu preciso tomar uma decisão. Eu sempre tento isolar a emoção da razão. Então, e aí eu fui colocando os contrapontos. Quais eram os pontos positivos de eu fazer a mudança? Quais seriam as possíveis perdas, né, que eu pudesse ter no meio do caminho? E aí eu vi que fazia muito mais sentido, porque os lados positivos eram muito maiores, né? Então, mas isso é o que funcionou para mim, né, Carol? Assim, a gente lá, inclusive no programa, né, na Mulheres no Comando, a gente fala muito disso. Cada um tem a sua história, né? Não significa que o que deu certo para mim vai dar certo para outra pessoa, né? Então isso é o que funcionou para mim. Pode ser que dê ou não dê certo para, né, para os demais, mas por isso que precisa testar. Assim, você investir muito no autoconhecimento, você se testar para tentar empurrar e evitar de ficar empurrando qualquer tomada de decisão com a barriga, porque você só vai procrastinar. E uma terceira dica que eu dou é encontrar um mentor. Que eu acho que realmente você faz diferença. Você procurar por orientações de quem realmente possa te ajudar, possa abrir esses teus campos de dúvida, né? E você vencer esses autossabotadores. Eu acho que realmente a mentoria é uma das coisas que ajuda muitas vezes a dar clareza, né, naquilo que você tá querendo seguir, né? Independente se é uma tomada de decisão grande ou não. Eu acho que a mentoria ela ajuda em vários campos da vida, né? Para a vida pessoal, profissional, é sempre bom alguém porque o mentor ele tem esse papel, né? Que nem eu comentei aqui, como a gente vai ser no programa, já passou às vezes pela experiência, sabe o que deu certo ou errado, mas também consegue tirar a tua emoção e fazer tu, né, pensar mais com a razão, né, naquele negócio, assim, ou naquele assunto, porque senão a gente às vezes é muito emocional e quer, né, tudo para ontem e acaba, né, metendo os pés pelas mãos sem fazer um planejamento, alguma coisa assim. Exatamente. Acho que é super, super ajuda, né? E acaba dando um pouco de clareza na direção, né? Porque Com certeza. Na mentoria, né, a gente acaba tendo muito essas trocas e trocas por vivências, né? É diferente do coaching, que acho que o coaching te ensina a fazer o como fazer, né? Na mentoria, você ajuda a pessoa a abrir os campos, abrir os caminhos e aí você ter dando exemplos, né? Uhum. Do que tu já viveu. Tu não mora na capital, é Barueri que tu mora? Não, quando eu mudei para Barueri. Tá. Fiquei morando em Alphaville, e aí logo que veio, um pouquinho depois que iniciou a pandemia, eu mudei daí para São Paulo, capital. Então hoje estou na... Pois deu a pandemia, tu já tinha mudado um tempinho antes ou foi próximo ali? Então, quando eu mudei para São Paulo, foi outubro de 19, né? Então a pandemia começou ali em março de 2020. Mas foi daí outro susto logo na sequência, Foi, né? exatamente. Aí, de novo, né? Uma série de incertezas, né? Que acho que todo mundo deve ter passado por isso. E aí eu já tinha assumido alguns compromissos, enfim. Mas aí daí desde então, né, a gente ficou trabalhando de home office. Eu lembro direitinho, acho que foi dia 16 de março, né, que a empresa decidiu que a gente ficaria trabalhando de casa, e veio um outro desafio, que é liderar como é que você mantém o engajamento de uma equipe à distância, né? Então, tem pessoas, inclusive, que eu contratei durante a pandemia, que eu não conheço, que a gente não se conhece pessoalmente. Tem pessoas que entraram e já saíram e a gente nem teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Então, realmente é uma outra vivência, né?
Sim, e tens alguma dica para quem tem que coordenar uma equipe remota, assim? Se tens alguma coisa assim que tu segue, ou foi tudo assim no improviso mesmo, né, nesse momento? Acho que muita capacidade de adaptação, Carol, porque é outra coisa que, assim, tenho certeza que muitas pessoas passaram por algo parecido, que é realmente você se reinventar e se adaptar, porque é, trabalhar o que a gente está vivendo, na verdade, não é realmente um trabalho de home office, né? É muito diferente, porque você está ali durante a pandemia, né? Quem tem filho não tinha como mandar os filhos para a escola. Não tá porque quer, né? Não é uma opção. Exatamente. E todas as tarefas domésticas ali acontecendo. Então, a vida como ela é, às vezes fazendo reunião e criança chorando, cachorro passando por Cachorro cima da latindo. mesa, esse tipo de coisa, né? Mas é muita capacidade de adaptação. Então, assim, o que que eu fiz? Eu fui tentando entender um pouquinho da necessidade de cada uma das pessoas do time, vendo o que que funcionaria mais para um ou para o outro. É, testei várias coisas, testei no começo de tentar fazer reuniões sempre no início do dia e final do dia. Aí depois eu vi que era muito demasiado. Não, vamos fazer só reunião uma vez na semana, ou reunião na segunda e na sexta. Então eu fui meio que testando e adaptando e fui entendendo também Uhum. com cada um, né, dos liderados o que, que funcionava melhor. Né, para realmente ter a produtividade, as entregas e que também isso não conflitasse com a vida pessoal, né? Porque Uhum. nessa hora É, é eu até difícil de ser. Até vi uma matéria essa semana que dizia, tipo, home office não é reunião 24 horas por dia, porque daí as pessoas pensam que por estar online o profissional tem que estar ali, mas aí, né, só perde a produtividade para reunião, às vezes que não é nem necessário. Então, tem que muito Exatamente. testar o que funciona, né? Muita reunião que, como a gente vê nos memes aí, poderia ser um e-mail, né? Não precisava ser E-mail, né? reunião, mas é muito contraditório, assim, Carol. Eu acho que não existe uma cartilha do como fazer. Porque ao Sim. mesmo tempo, nesses testes que eu fui fazendo, às vezes eu sentia a necessidade das pessoas de estar se conectando ali por vídeo, Falar. de conversar, né, de estar Uhum. interagindo. Então eu fui meio que mesclando, incluindo ao longo assim desse período também alguns momentos mais de despressurização, né, de Uhum. realmente reunir o pessoal, reunir o time, passar algum conteúdo importante e aí depois a gente emendar num happy hour virtual para fazer com que as pessoas realmente se sentissem mais leves, né? Porque senão fica muito robotizado também, né? Tipo, ai, tá bom, você Sim. desligou a videoconferência, Tchau. acabou, né? Tipo, você não tem Uhum. mais aquele cafezinho depois da reunião, coisas do tipo. Uhum. Então, eu acho que todo mundo estranhou, né? Então, por isso que eu falo, o processo de capacidade de adaptação, eu acho que é a habilidade que realmente mais foi exigida nesse período. Uhum. Cris, e como a gente também comenta bastante lá no programa, né? Eu queria saber assim, quais foram os teus maiores desafios como mulher na carreira, principalmente às vezes, tá num cargo de liderança, como ali na BRF, que tu chegou a ser head, né? Então a gente sabe que é muito preconceito, tem que quebrar aí várias crenças limitantes, tanto nossas como, né, das pessoas às vezes que estão na empresa. Então, queria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória também, quais foram os maiores desafios. É. Eu acho que não pelo fato isolado, no meu caso, né? Não pelo fato isolado de ser mulher, mas pelo conjunto, sabe, Carol? Eu acho que por ser mulher, por ser novinha, com carinha de mais novinha ainda. Eu iniciei liderança quando eu tinha 29 anos, e eu sempre fui a mais nova da turma, assim. Então, o público com quem eu lidava eram profissionais majoritariamente masculino, e eu tinha muita interação com fábrica, com o setor de manutenção. Então, acontecia assim, de muitas vezes, né, acabar não tendo voz ativa. Não te ouviam, né? Mas eu acho que pelo conjunto, assim mesmo, sabe? Aham. Às vezes, quando eu ia fazer alguma negociação com o fornecedor por telefone, a hora que eles me encontravam pessoalmente, ficavam até espantados, assim, sabe? Com a minha postura
firme versus a minha aparência. Tipo, não acredito que é com essa menina que eu tô conversando, né? Que eu tô negociando. Uhum. Então eu vi muitos comentários nesse sentido, assim. Mas eu nunca dei muita audiência para isso, Carol. Não sei se foi um mecanismo de defesa meu. Eu até várias vezes eu paro para refletir sobre isso, para tentar identificar como é que foi o meu processo. Mas eu nunca deixei que essas intervenções me impactassem ou influenciassem na minha trajetória, assim, sabe? Então, e até hoje eu tento adotar essa prática de neutralizar aquilo que não me faz bem, né? Claro Uhum. que eu tinha muita consciência também, né, desses vieses, Carol, porque sentir a gente sente, mas de alguma forma eu naturalmente fui criando meio que uma casca de Uma barreira. uma postura mais firme para conseguir o respeito. Isso de fato, tanto Uhum. é que aquela Acho que conversa isso quase toda mulher passa, né? exato, aquela conversa de que, Uhum. você é muito brava, isso eu ouvia sempre. Era, tipo, a principal Uhum. característica, assim. É É, séria, né? exato, exato. Mas hoje eu lido muito bem com isso, assim, Carol, porque é muito melhor do que no início, obviamente. Mas eu acho que é natural pelo processo de amadurecimento, e aí, a partir do momento que você também vai conquistando o seu espaço, você vai se sentindo também mais segura para expor a tua opinião, para sugerir projetos, para se posicionar nas reuniões. Então, mas assim, eu não tenho, eu não posso falar que eu tenha, assim, que eu tenha tido algo extremamente desafiador pelo fato de eu ser mulher. Eu acho que eu não tem nada que me marcou, assim. Tanto é Uhum. que, na verdade, eu fui a primeira mulher gerente da área de suprimentos indiretos da BRF. Olha, É, parabéns. depois vieram outras pessoas, outras mulheres, mas eu não posso deixar de falar isso, que realmente foi uma Pioneira, né? conquista. Para mim Uhum. foi uma conquista muito relevante, é, e que as coisas foram acontecendo com muita entrega, com muito empenho, com muita dedicação. Então, não foi nada que eu poderia ficar horas aqui contando, né, de todos os desafios que eu fui enfrentando pela frente. Mas eu acho que o importante é sempre isso, é sempre você tentar ver, e eu faço esse exercício muito com a minha equipe também, de a gente tentar sempre ver o lado cheio do copo. Porque eu Uhum. acho que todas as situações em que a gente é submetida são situações de aprendizado, né? Então você está ali realmente aprendendo alguma coisa nova sempre, né? Então, independente do quão difícil foi você chegar até ali, né? Uhum. Tu tens alguma formação em coaching também? Não. Na verdade, o que eu tenho é formação de vivência mesmo, acho que de todo esse Ah. tempo de todo esse tempo de liderança. Tive alguns cursos, sim, com algumas consultorias, é, alguns cursos dentro da empresa mesmo, né? E agora com a formação da Mulheres no Comando, né? Que a gente Uhum. acabou de passar aí por esse processo, né, Carol? É verdade. Ah, então, queria saber também, porque hoje a gente fala muito, né, em empoderamento, na equidade de gênero, diversidade. Tu acha que daqui para frente, né, que a gente viu aí tanta movimentação das empresas nesse período, principalmente da pandemia, que teve umas cobranças, né, maiores da sociedade por inclusão e por quebrar alguns preconceitos, assim, tu acha que vai melhorar, né? A tendência é o mercado melhorar e ter mais isso, como a gente falou ali no programa, ou até, né, a Jéssica apresentou aquele dado pra gente que só no ano passado a gente regrediu ainda mais 30 anos aí, né, o que já estava lá, faltava 95 para alcançar a equidade, saltou mais ainda, assim, tu acha que foi um atraso pelo fato das mulheres ficarem em casa, ter que deixar o emprego para cuidar dos filhos? Como é que tu vê, assim, né, daqui para frente também? Até puxando esse gancho aí desse dado, né, Carol? A Jéssica sempre fala pra gente que 54% das mulheres enfrentam hoje barreiras para poder chegar nos cargos de liderança. E, infelizmente, é um dado muito expressivo, né?
Mas eu acredito que juntas nós podemos mudar isso, sim, disseminando esse empoderamento através, acho que, da nossa rede de relacionamento, que é muito mais rica e mais forte do que a gente imagina, né? E dá oportunidade para que essas mulheres se posicionem e possam ser ouvidas. E acho que esse é um excelente começo. É um pouco do que a gente está Uhum. fazendo aqui, né? Acho que uma Sim. apoiando a outra para levar conteúdo para as pessoas. É, Uhum. e, e eu apoio muito essa causa, assim. Eu acho que eu acho que você ter a oportunidade de estar conectado com outras mulheres tão incríveis, com outras executivas e conhecer um pouquinho da história de cada uma delas, faz com que a gente também se fortaleça e consiga dar sequência, né, em toda essa transmissão. Que a gente vê, um dia eu posso, né, chegar lá, assim, tu consegue, né, se inspirar e ver um caminho, né? Exato, e eu acho que é isso, é realmente a gente permitir essa continuidade. Acho que esse já é um grande passo, assim, de inspiração, né? E fazer com que isso chegue de uma maneira muito positiva para outros profissionais. E graças a Deus, assim, o que eu torço, né, que vendo tanto o movimento das empresas, assim, que hoje, já estão contratando grávidas, ou às vezes valorizam mais a mãe, porque tem, né, às vezes uma visão que pessoas, né, que não são mães ou homens não têm no trabalho, porque, né, tem aquela coisa da emotividade, programas aí contratando profissionais com mais de 50 ou às vezes, que estão 1, 2 anos fora do mercado. Mas é tudo muito um passinho de cada vez, né? A gente não pode achar que o ovo virou uma festa, porque a gente está vendo aí a dificuldade, né, de quem precisa retomar. Sim, verdade. Verdade, bem colocado. Bom, então, deixa eu pensar aqui o que mais que falta a Cris responder. Ah, tá. Eu Ai, queria que meu tu Deus. desse também uma dica de livro, podcast ou material sobre liderança, alguma coisa assim que te inspira e que o pessoal, né, que está assistindo a live ou que vai ver depois, assim, isso aqui não pode deixar de conhecer. Então, esse eu até deixei separado aqui. Eu tenho aí esse livro, que é um livro que eu comecei a ler agora, que são Aham. cruciais. Que ele fala um pouquinho sobre habilidades para conversas de alto interesses, sobre conversas, realmente como ter conversas mais difíceis, né? Porque na nossa vida, Para líderes, né? mas não só na carreira de liderança, não só no profissional, acho que no pessoal também, né? Para todo mundo, né? Assim, nos relacionamentos, eu acho que a conversa, a comunicação é a base de tudo. Então, também é um processo que eu acho que tem que ser, a gente tem que estudar muito como fazer isso de uma maneira mais assertiva, né? Uhum, Então, eu acho que você só consegue solucionar os problemas se você realmente abrir canal para comunicação. Então, eu comecei a ler uhum. esse livro aqui, recomendo bastante. E aí, quando a gente fala aí de mulheres fortes, empoderadas, não tinha como eu não sugerir esse Faça Acontecer. Faça acontecer. Gente, esse livro é maravilhoso, Sensacional. que ele realmente conta um pouquinho da trajetória aí de mulheres, fala sobre trabalho, vontade de liderar, e a busca pela igualdade. É um livro muito inspirador, ele traz vários insights, fala inclusive sobre autossabotagem, ele traz algumas situações aí, algumas vivências, né, da autora no mundo corporativo, as coisas que ela observou, né, que aconteceram e como é que ela se posicionou. Então, esse aqui, eu ganhei, na verdade, ele de uma colega de trabalho, Uhum. não foi Quem agora, é a autora, Cris? aqui, ó. Ah, que tá a mãozinha na frente Depois, é Cheryl. isso, Sheryl Sandberg. Uhum. É, eu ganhei de uma colega de trabalho, não foi agora, foi em 2019, e eu peguei esse livro agora para fazer uma releitura. Eu gosto muito de fazer isso, na verdade. Aham, eu também. Às vezes eu tenho alguns livros e eu falo, vou ler esse livro de novo. E é impressionante como, dependendo Tu do. pega mais coisa, né? E dependendo do seu momento de vida também, né? Você acaba fazendo Uhum. outras reflexões do mesmo assunto que você leu há um tempo atrás. Então, eu acho que essa é a mágica da leitura, né?
Com certeza. Ai, eu amo, né? Sou suspeita. Bom, aí eu ficaria aqui horas também falando de carreira e liderança, porque o papo é ótimo e sempre, né, vai surgindo mais dúvidas ou curiosidades. Mas para fechar, eu queria que tu falasse para ti o que é ser uma mulher no comando. Olha, o que é ser uma mulher no comando é muita responsabilidade falar sobre isso, viu? Mas eu acho que é ser uma mulher influenciadora, que demonstra interesse em apoiar e valorizar a diversidade, que incentiva e exerce um papel positivo, né, acho que na jornada de outras mulheres e de uma maneira super genuína. Eu acho que se fosse para resumir, acho que seria isso. Mas realmente é um papel em que eu sinto muito orgulho de falar que eu faço parte é, e que é de muito peso, viu? De muita responsabilidade, mas é aquela responsabilidade que a gente gosta, né? Que a gente sabe que Responsabilidade boa. isso, que vai fazer o bem, né? Aham. E estás ansiosa para começar com a mentoria? Com certeza, com certeza. Eu tenho colocado algumas coisas em prática aí. Aham. E a gente também, sem dúvida, vai ter outras oportunidades, né, Carol, de estar fazendo essas Ai, coisas com juntas. certeza. Com certeza. Vamos torcer para a gente se encontrar mais vezes. Cris, tu queres deixar o teu Instagram, alguma coisa para o pessoal que quiser saber mais, né? De carreira ou liderança, como tu disse, faz treinamento também. Sim, Faz a tua divulgação aí para eles. então, eu tenho a página que é Essential Management. É uma página que eu tenho já desde 2019, mas assim, eu vou colocando as coisas ali de uma forma bem. Orgânica, né? Isso, bem orgânica, porque assim, são coisas que realmente conteúdos que eu acredito, conteúdos que eu aplico no meu dia a dia. Então, volta e meia ali eu dou dicas ou de livros, ou de assuntos voltados para liderança. Então, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, que já tem várias coisas no feed. E ao longo da semana também eu vou colocando algumas outras coisinhas nos stories. Essential Management. Tá. Depois eu vou deixar anotado aqui também, né, para o pessoal pegar o arroba certinho. Cris, muito obrigada, né? Desejo muito mais sucesso aí, que seja um marco também, Mulheres no Comando, e agora tu continue voando, né, e ajudando ainda mais mulheres nessa tua carreira brilhante aí. Muito sucesso para ti. Muito obrigada por participar e compartilhar aqui o teu conhecimento mais uma vez. Sucesso para nós, Carol. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Precisando, estamos aqui. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, eu vou deixar salva também a live aqui no IGTV e no canal do YouTube para quem quiser rever ou compartilhar depois. Tá bom? Beijão. Até mais.